Oi, pessoal. Então, voltando aqui agora, a gente vai falar do contexto histórico. Claro que a gente já falou um pouco, mas como eu disse, aquilo foi uma introdução para vocês verem de modo geral como que o pensamento da época mudou, certo? Aqui eu vou colocar mais itens mesmo, por quê? Porque a gente sabe que no vestibular tem as palavrinhas-chave, tem os termos ali que costumam sempre cair, aos quais as questões fazem referência, mas é importante a gente entender o pensamento. Por quê? Porque se você entende o pensamento, toda a mudança geral, quando você vê a palavra-chave, como o nome já diz, é uma palavra-chave, né? Porque a partir dela você tem que lembrar de todo um contexto. Não adianta decorar só essas palavras, tá bom? Então, primeiro eu dei toda a explicação e agora a gente pode ter um pouco mais, ter esse foco aqui nessas palavrinhas que sempre caem. Então é o seguinte, a gente, para estudar aqui o arcadismo, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente estudava principalmente só o movimento em Portugal, falava um pouquinho da Europa, mas prioritariamente o movimento em Portugal. Depois, quando o Brasil foi descoberto, a gente começou a fazer a comparação Portugal-Brasil, e agora, por que a gente está falando da Europa também? Como eu disse, a Europa sempre entrou, né? O Portugal foi na Europa, mas eu estou dizendo o resto da Europa, né? Justamente porque influencia. Mas, quanto mais o tempo passa, a globalização, a questão da comunicação dos países, mais um país influencia o outro de modo mais intenso, de modo mais direto. Então, por isso que hoje a gente vai ver aqui no contexto histórico o que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo em Portugal, especificamente, e o que estava acontecendo no Brasil, tudo bem? Então, de um modo geral, aqui na Europa, a gente viu que eles viviam um século chamado Século das Luzes, ou também Iluminismo. Então, um momento, porque tem esse nome, iluminismo vem de iluminar, né? Século das luzes. O que acontece? Se o quarto está escuro, você não enxerga nada, né? Você pode tropeçar, você pode achar que é uma cama, e na verdade não é uma cama, é uma cadeira, então você deita e cai no chão. Então, quer dizer, você tem aí um quarto escuro. Quando você acende uma luz, você ilumina, você vê tudo com mais clareza, né? Para isso que serve a luz. E daí você consegue distinguir, isso parecia aquilo, mas não era. Ah, parecia uma cadeira, mas é uma cama, ou ao contrário. Então, o século das luzes, o século em que o homem se ilumina, ele começa a perceber como as coisas realmente são, né? Tentar colocar cada coisa em seu lugar. A gente vai ver isso mais pra frente também. Nesse momento aqui de iluminismo, a gente viu que isso acabou, esse racionalismo, esse desenvolvimento todo, acabou levando o homem a várias revoluções, por exemplo, a Revolução Industrial, então a mudança no processo de produção, e depois também uma Revolução Francesa, né, Revolução aí burguesa também, né, essas revoluções chamadas também de revoluções burguesas, porque é o momento em que justamente você tem uma ascensão da burguesia, você tem aí um início do capitalismo, certo? Então, um período de... Gente, eu tô frisando isso porque é muito importante. A gente vê que os elementos que aparecem em uma aula são retomados nas outras. E essa questão aqui da ascensão da burguesia, ela vai ser muito importante para essa aula, mas vai ser fundamental para o próximo movimento que a gente vai estudar também, certo? Por isso que eu tô aqui frisando. A ascensão da burguesia, capitalismo, né? O desenvolvimento do capitalismo, certo? O que acontece? A gente viu também que da fé o homem passou a ser mais racional. Então, se antes a gente tinha aquela ideia, né? Vou colocar aqui predomínio da razão. Se antes a gente tinha lá o castigo, né? A ideia, o homem vai ser castigado, o homem está pecando. Você tinha também a questão da vida eterna. Hoje o homem já não se importa mais com isso. Fala, não tô nem aí para castigo, eu não tô nem aí para vida eterna. O que eu estou preocupado, na verdade, é em aproveitar o momento, é em viver a vida. Então, ao invés de se preocupar, por exemplo, com guerra, com honra, ele começa a se preocupar com o conhecimento. Então, o conhecimento ganha espaço. Até mesmo o amor ganha espaço, certo? E nesse desenvolvimento aí das ciências, o que a gente vai ter também vai ser o quê? Aqui, ó, na busca pelo conhecimento, você tem um desenvolvimento da ciência e da filosofia. Então, começam a surgir nomes muito conhecidos. Então, por exemplo, o Locke, o Newton, o Lavoisier, da química, né? Lá na aula de química vocês devem ter, viu? Que a literatura a gente pega tudo, gente. Fala de matemática, fala de química, fala de história, é uma maravilha. Então, a gente tem aí o Rousseau, Diderot, tem o Voltaire. Então, quer dizer, você tem uma série de filósofos, de ciências, de teoria sendo desenvolvida e as coisas que antes eram explicadas por milagres, né? Então, isso é um milagre. Vamos colocar aqui. Isso é um milagre, né? Isso aí a gente não tem explicação. Então, foi uma força divina. Ou, como eu disse aqui em cima, foi um castigo, né? Você fez uma coisa ruim e teve essa consequência. Eles começam a ser explicados como fenômenos naturais. Então, fenômenos químicos, fenômenos físicos, fenômenos biológicos. Então, as pessoas falam, não, isso aí não é castigo, isso aí é só uma consequência, né? Você fez isso, né? Sempre vai acontecer aquilo. Começa a ter, um pouquinho depois eu comecei a ter a questão do grupo controle, então estudo de grupo, né? Pra ver, por exemplo, eu coloco a planta aqui e a planta lá.
Aqui ela recebe água e se desenvolve. Aqui ela não recebe água nem sol e não se desenvolve. Ah, é um milagre, é um castigo. Eu fiz um pecado, então por isso Deus está me castigando e minha planta não está se desenvolvendo. Não, é porque ela não está recebendo nem água nem sol. E ela precisa disso para sobreviver. Então a gente começa a ter, começa não, né? A gente tem aí todas essas mudanças, certo? Essas mudanças, ciência aqui, que vão mudando, né? As mudanças que mudam o pensamento daquela época, que vão moldando o pensamento daquela época, certo? E como eu disse para vocês também, aqui essa ascensão da burguesia vai ser muito importante para a gente conseguir compreender outras mudanças que ainda estão por vir, porque aqui é só o início, né? Dessa ascensão burguesa, certo?